Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar um vídeo aqui para falar sobre o jogo do Newcastle contra Liverpool. Liverpool ganhou fora de casa de 3-2 contra o Newcastle. Para mim foi um belo jogo de futebol numa segunda-feira, né? Bem respeitado para começar a semana. E puro suco de futebol, puro suco de Premier League. E para começar a falar sobre esse jogo, a gente tem que falar um pouco sobre alguns detalhes. Primeiro se falava muito sobre a escalação do Newcastle, né, que até então não tem um 9 fixo. O próprio Bruno Guimarães falou isso também depois do jogo. Já havia comentado algumas vezes. O seu 9, que até então jogou muito na temporada passada, foi um dos artilheiros, que foi o Isaac. Não está nem sendo relacionado, está treinando separado. Isso porque ele já pediu para sair do time, né, para ser negociado. E até então o Newcastle não abriu as portas para ele. Porque também o Newcastle sabe que é um jogo que ele precisa de um substituto. E os substitutos que tinham já foram negociados com outros clubes e tudo. Então o Newcastle está fazendo jogo duro, né? O jogador tem contrato e o Newcastle quer que ele respeite esse contrato. Mas diante disso, aí que vem a jogada. O time que está muito interessado em contratar o Isaac do Newcastle era o Liverpool, que jogou hoje. E o Liverpool jogou com a sua contratação, que até então muitos se falavam que não era para ser o 9, né? Para jogar mais de falso 9 ou até de ponta, que é o Ekitike. E é o cara que vem resolvendo muitas das vezes para o Liverpool. O Ekitike faz seu segundo jogo pelo Liverpool na Premier League, faz seu segundo gol, já é o terceiro jogo dele consecutivo e são 3 gols. Ekitike dá muita posição para o Liverpool na questão de escolher se realmente ainda vale a pena gastar um dinheirão no Isaac, sendo que tem um jogador jovem, se eu não me engano ele tem 24 ou 25 anos, ou até menos. Eu acho que ele é mais novo aqui de que. Um jogador muito jovem, promissor, tem algumas coisas que lembra até o Isaac, de certa forma. Então, não sei se valia a pena realmente essa contratação de peso que o Liverpool está pensando em fazer. Diante disso, que joga muita bola, o Liverpool também com alguns problemas defensivos, nessa parte que ele sofreu ainda com o Newcastle, estava sofrendo, e eu acho que até o gol do Gravenberch foi um excelente gol, um golaço, mas o Newcastle estava sabendo jogar, estava sabendo se impor no jogo, assim como foi contra o Aston Villa. O Newcastle se impôs, só que aí tem que fazer gol, né? Quem não faz, leva. E foi o que aconteceu. E diante disso também, logo depois, teve a expulsão do Gordon, né? Que pra mim, diga-se, na minha opinião, como espectador de futebol, esse tipo de falta, muitas das vezes, em alguns lugares, não é para vermelho. Tudo bem, foi uma entrada dura e tal, mas eu acho que para a Premier League, do jeito que como a Premier League lida com esse tipo de coisa, possa ser que seja algo mais um cartão amarelo, chama o jogador no particular, conversa com ele, para ele já ficar atento e tudo, senão realmente ele vai ser expulso, se continuar com esses desrespeito com seus colegas de trabalho. Mas, diante de tudo isso, teve a expulsão, Newcastle faz outro gol, que justamente foi com o Ekitike, um golaço também do Ekitike. E daí tem o começo da questão de o Newcastle querer pelo menos empatar o jogo, que foi com um gol de cabeça do Bruno Guimarães. Foi um gol de cabeça que eu acho que deu mais energia para o Newcastle, né, para buscar esse empate. E já no finalzinho, o 9, que até então o Newcastle tem, que é um jovem jogador, fez o gol do empate. E para muitos que se surpreenderam, né, foi um belo lance no terceiro gol do Liverpool também, que foi um gol do Ingo Moura, que é um jovem de 16 anos, era na sua estreia pelo Liverpool e faz o gol da vitória, o gol que garante os 3 pontos para o Liverpool. É um jogador ainda promissor, não tem muito que se falar dele, mas o jovem tem estrela, né? Resolveu para o Liverpool, resolveu os 3 pontos e é isso aí. Eu acho que o Newcastle ainda tem muita progressão. O Newcastle
mostrou um futebol que ainda na sua pré-temporada não estava acontecendo. Algumas coisas tem que se atentar, né? Joelito saiu machucado, não sei se é nada grave, mas geralmente quando um jogador fica botando a mão na posterior da coxa, é uma lesão que tira por um bom tempo dos gramados e também pode tirar da seleção brasileira, né? Lembrando que o Joelito foi convocado pelo Ancelotti, então é algo a se ver aí. Mas é isso. No lado do Liverpool, eu acho que ainda tem a adaptação com o meio-campo, né? Com o Wirtz, Szoboszlai e para mim eu acho que quem vai jogar de 5, volante, tudo vai ser só o Gravenberch mesmo. E uma coisa interessante é que o McAllister, que para mim é um cara que também poderia impactar muito nesse meio-campo, não está jogando até então. Não sei se é por questão de posição física, né? Lembrando que o Szoboszlai tem mais físico do que o McAllister, né? Estatura e tudo, já que joga com o Wirtz ali, que para mim possa ser que seja, mas não acho ele um cara que defende muito bem. Então eu acho que o Slot está vendo isso e isso é algo que ainda pode adaptar o jogo e tudo. Mas também o Liverpool tem elenco, né? E alguma das partes tem elenco. E isso está se mostrando que o Slot vai saber usar as peças e tudo. É só o começo da temporada. Bora ver mais pra frente como é que vai ser. Comente aí embaixo o que você achou desse jogo, o que você achou desse vídeo aqui. Não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e se inscreve no canal. Até mais. Tchau.